A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Pablo Acosta, da comunidade Mariana Boa Semente, e abraço você que está conosco a partir de agora através da internet, nas diversas plataformas. Você que pelas páginas da comunidade Mariana Boa Semente ou da Paróquia de Santo Antônio está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram, você que está nos vendo também pelo Facebook, você que nos ouve pela web rádio Jesus Misericordioso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Acolho com alegria você, ouvinte da Cultura FM, em mais uma noite aqui na Rádio do Bem, 102.1. É bom ter você aqui de segunda a sexta neste horário, neste programa especial de direção espiritual com São Francisco de Sales, ouvindo bons conselhos para a nossa vida em Deus, para uma vida devota, dedicada a Deus na amizade com Deus, como almas íntimas, amigas de Deus. Filoteia. Você e eu somos chamados a ser assim. E, pela providência de Deus, estamos fazendo esse caminho aqui. Se é a primeira vez que você está conosco, é uma satisfação. Se você sempre está aqui conosco, uma grande alegria. Mas se não é inscrito ainda no nosso canal, não perca tempo, faz isso agora. Se não segue ainda este nosso perfil, clique o botão inscrever-se, clique o botão seguir e comece a receber o nosso conteúdo. Se for gostando, diga deixando o seu like, o seu gostei e, claro, passando adiante para outras pessoas. Já faz isso agora, compartilha, toca na setinha, coloca aí nos seus grupos de WhatsApp, de família, amigos, igreja, trabalho, estudo. Passe adiante, coloca no chat aí nos contatos privados e vamos levando este momento de reflexão para muitas outras pessoas. Faça isso e a plataforma entende e vai impulsionando ainda mais esse conteúdo. Está ouvindo pela rádio? Divulga esta programação aqui da Rádio Cultura toda noite, de segunda a sexta, esse momento agradável entre irmãos, nessa meditação à luz do Espírito Santo. Hoje nós vamos para mais um capítulo da parte 3 do livro Filoteia, são 5 partes, já passaram 2 por aqui, sobre a decisão pela vida em Deus, sobre a busca da graça de Deus através da oração e dos sacramentos. Estamos agora falando de virtudes. Rompendo com o pecado, na amizade com Deus, recebendo a graça de Deus, vamos nos empenhando, fazendo o nosso esforço e colaborando com a graça para ter uma vida reta, uma vida certa, uma vida boa, uma vida virtuosa, longe dos vícios, na prática do bem. E falamos no programa anterior e hoje vamos falar mais um pouquinho sobre uma virtude muito preciosa aos olhos de Deus, que é a mansidão. Falamos muito sobre humildade, agora falando sobre mansidão. Todo esse conteúdo, para você que está chegando agora, está gravado à sua disposição, é só conferir nas nossas playlists, adquire o livro Filoteia, procura qualquer boa livraria católica, é um clássico da nossa igreja, esse livro de São Francisco de Sales, e você vai lendo e acompanhando conosco aqui. Tá bom assim? Vamos rezar, vamos abrir o coração para ouvir mais um pouco sobre essa virtude tão importante que é a mansidão. Você sabia que tem que ser manso com você? A gente não precisa e não deve só ser manso com os outros, que a gente falou no nosso encontro anterior, aprendendo aqui de São Francisco de Sales. A gente precisa ser manso com a gente também. Vamos entender que tipo de mansidão é essa que nós temos que ter consigo mesmo, tá bom? Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Rezemos a oração a São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais um capítulo da parte 3 do livro Filoteia. Hoje, capítulo 9, vamos ouvir sobre a mansidão para conosco. A mansidão para conosco. Um trecho breve do livro, mas com um ensinamento muito profundo e muito necessário para todos nós. Você alguma vez, para você entender, para a gente entrar aqui na leitura, na escuta de São Francisco de Sales, você alguma vez já fez alguma coisa errada e ficou com raiva de você? Quantas vezes isso aconteceu, acontece comigo, acredito que acontece com você também. E nós vamos aprender hoje que não é uma boa atitude, que a gente não pode deixar que essa indignação que deve haver, que este arrependimento que deve haver, se transforme em uma agitação, em uma raiva para conosco. Isso não vai ajudar em nada. Escute, um modo de fazer um bom uso desta virtude, da mansidão, é aplicá-la a nós mesmos, não nos irritando contra nós e nossas imperfeições. O motivo, pois, que nos leva a sentir um verdadeiro arrependimento de nossas faltas, não exige que tenhamos uma dor repassada de aborrecimento e indignação. É quanto a esse ponto que erram muitos continuamente, agastando-se por estarem agastados e amofinando-se por estarem amofinados. Porque assim conservam aceso no coração o fogo da cólera e, bem longe de abrandar deste modo a paixão, estão sempre prestes a exasperar-se à primeira ocasião. Olha só, para a gente entender de imediato, a gente pode pensar na situação com relação ao contrário da mansidão, que é a raiva, que é a zanga, que é a cólera, né? Então, o que São Francisco de Sales está dizendo é assim, tem gente que fica zangado consigo mesmo, porque está zangado, entendeu? Você acabou estourando, né? Acabou sendo grosseiro com alguém e isso é errado, isso não deve acontecer e isso foi, dependendo da consciência, né? Da violência com que você fez isso foi um pecado. Até aí, tá certo se arrepender, ter consciência que fez uma coisa errada, mas se você se agitar, se eu me agitar, se eu ficar com raiva porque fiquei com raiva, isso não vai ajudar em nada, só vai piorar. E isso, meu irmão, minha irmã, serve também, nós vamos entender, para outras realidades de pecado. O pecado que a gente comete vai nos levar muitas vezes a uma agitação, a uma inquietação. Tem que nos levar a um arrependimento e a uma decisão para não pecar, para não recair naquilo, a uma busca da misericórdia de Deus. Mas não é bom que a gente se agite, que a gente fique com raiva porque caiu, porque pecou. Essa dor não pode ser uma dor enraivecida, porque isso não ajuda em nada, deixa o coração envolvido por uma agitação, por uma inquietação, por uma paixão que não é algo bom. É isso que ele está nos ensinando aqui. Então preste bem atenção. Ele diz assim, escute, este fogo de raiva que fica dentro de nós, bem longe de abrandar deste modo a paixão, está sempre prestes a recair, a exasperar-se à primeira ocasião. Entendeu? Além de que esta ira, esta zanga, este pesar e aborrecimento contra si mesmo encaminham, olha que interessante, ao orgulho. Procedem do amor próprio que se perturba e inquieta por nos ver tão imperfeitos. Olha que interessante. Essa agitação, essa zanga que muitas vezes nós temos quando caímos, quando pecamos, ela tem mais a ver com o orgulho, com o nosso amor próprio do que o nosso amor por Deus. A impressão que a gente tem no primeiro momento é que aquela indignação, aquela raiva, como é que eu fui capaz de fazer isso? Eu não tenho mais como estar pensando, fazendo, falando isso, eu não sei como eu fui capaz. Isso tem mais a ver com o nosso orgulho, por perceber o quanto a gente é fraco. Isso tem mais a ver com o amor que nós temos a nós mesmos, que queremos ser perfeitos, não por amor a Deus, mas muitas vezes por uma vaidade, do que pelo verdadeiro amor a Deus. Veja, essa zanga tem mais a ver e nos leva a um caminho de orgulho do que de verdadeira conversão. O arrependimento de nossas faltas
deve ter duas qualidades. Grava isso aí para o resto da sua vida. Quando a gente comete uma falta, a gente tem que se arrepender? Sim, claro. Quanto mais sincero o arrependimento, melhor. Agora veja as duas qualidades que o arrependimento deve ter: a tranquilidade e a firmeza. Olha que sabedoria, gente. Cometi um pecado, devo me arrepender? Claro, sim, verdadeiramente. Mas de que modo? Com tranquilidade, sem agitação. Como é que eu fui fazer um negócio desse? Isso não pode acontecer comigo. Não, calma, isso é orgulho, hein? Com tranquilidade. Errei. Mas vou me converter. Não vou errar mais. Firmeza. Tranquilidade e firmeza. A gente tem que ter isso claro para não confundir a tranquilidade com o relaxamento, né? Não, tudo bem, é isso mesmo. Quem é que não peca? Só uma vezinha. Não, não é isso. Tranquilidade para confiar na misericórdia de Deus, saber que Deus vai nos levantar, que nós podemos ficar firmes e não voltar a cair, mas com a firmeza de que não queremos realmente voltar a pecar. Não é verdade, aqui vem um exemplo interessante, que a sentença que um juiz pronuncia, quando o juiz, dá um veredito ali, em um julgamento, a sentença que um juiz pronuncia contra um criminoso, com calma, é mais conforme à justiça do que aquelas que são influídas pela paixão e por um espírito irrequieto, determinando o castigo não tanto pela qualidade do crime como por sua disposição. Então, um juiz que decreta uma sentença com calma, com equilíbrio, com certeza essa sentença ela tende mais a ser justa e equilibrada do que um juiz que, movido pela emoção, pela raiva, pela indignação, transformou aquela sentença num castigo. Pode ser que haja aí até alguma falha. Digo também que mais eficazmente nos punimos de nossas faltas por uma dor calma e constante do que por um arrependimento passageiro e cheio de amofinações e indignação. Porque nesta excitação nos julgamos segundo a nossa inclinação e não conforme a natureza do erro cometido. Então, São Francisco de Sales está dizendo, é mais eficaz quando a gente se arrepende com calma, com tranquilidade, mas com firmeza, do que com aquele alvoroço todinho, mas só como fogo de palha. É só a emoção do momento. Eu fui capaz de fazer isso, eu não vou mais fazer mais, eu não vou mais cometer esse erro, e fica com aquela excitação, aquela agitação, e isso não dá em nada. E aqui uma prova são esses dois exemplos. Às vezes você se agita por uma coisa, mas tanta prova que não tem uma serenidade, uma retidão na busca da santidade, da perfeição do amor, que por outra você nem se incomoda. Escute, olha, por exemplo, quem tem grande afeto à castidade, uma pessoa que zela muito pela castidade, sentirá amargamente qualquer golpe desferido contra essa virtude, rindo-se, talvez, de uma grave detração em que tiver incorrido. Quer dizer, a pessoa fica toda agitada porque vacilou contra a castidade, mas veja que é uma coisa mais emocional do que concreta, porque ela é capaz de agredir alguém e até achar graça com aquilo que fez. Entende? Olha o contrário. Ao contrário, quem odeia a detração, que tem todo o zelo para não magoar, para não ser grosseiro, para não ser ríspido com alguém, quem odeia a detração há de se afligir excessivamente de uma leve palavra contra a caridade, fazendo talvez pouco caso de uma falta considerável contra a castidade. Disse uma palavra um pouquinho mais pesada com alguém, aí já se agita, como é que eu fui grosseiro daquele jeito, etc. E pode cometer um ato de impureza através de um pensamento, de um olhar, de uma atitude e achar aquilo a coisa mais simples. Então aí você vê que tem mais emoção do que firmeza na busca da vontade de Deus. De onde vem isso, senão de que se julga a consciência não segundo a razão, mas segundo a paixão? Crê-me, Filoteia. Escute aí, meu irmão, você que está ouvindo a Rádio Cultura. Presta atenção, você que está pela internet. Uma admoestação de um pai a seu filho, feita com uma doçura toda paternal, há de corrigi-lo mais facilmente que um castigo severo infligido num estado de irritação. Olha, isso aqui eu tenho um testemunho próprio, né? A minha mãe sempre foi mais durona, assim, mais firme, né?
mas chegar a dar umas palmadas para conosco, né? Nada contra, foram boas as palmadas, né? Como a gente diz aqui no sertão, só se perderam aquelas que não alcançaram o alvo, né? Mas o meu pai, ele, posso dizer, nunca me deu uma palmada sequer, né? Mas quando ele me fazia uma correção, às vezes só o seu olhar de repreensão, com uma firmeza, mas ao mesmo tempo com uma doçura, aquilo ali para mim já doía mais do que muitas palmadas, entende? Então é real isso aqui, você sabe disso. Vou repetir, presta atenção. Olha, de modo semelhante, nós temos que entender que a admoestação, né, a reclamação, a correção de um pai a seu filho, feita com uma doçura toda paternal, há de corrigi-lo mais facilmente que um castigo severo infligido no estado de irritação. De modo semelhante, se nosso coração cometeu uma falta e nós o chamarmos à ordem, nós corrigirmos o nosso coração branda e tranquilamente, com mais compaixão de sua fraqueza do que ira contra a sua falta, exortando com suavidade a proceder melhor, este modo de agir o tocará e encherá mais de dor do que as repreensões ásperas que a indignação apaixonada lhe poderia fazer. E aqui vamos ver São Francisco de Sales, né? Fantasiando um pouquinho aqui, usando a imaginação, nos dando dois exemplos de como não se deve e de como se deve corrigir o coração quando a gente comete algum erro. Vamos lá, preste atenção que talvez você esteja numa situação assim, andou pisando na bola, vacilou, fez uma coisa que não era para fazer. Como é que você tem que falar com o seu coração? Olha lá, ele diz assim: quanto a mim, se me propusesse evitar todo o pecado de vaidade e caísse em um, aqui a determinação era não ser vaidoso, mas caiu na vaidade, e de uma forma bem considerável, não havia de repreender o meu coração desse modo. Aqui ele vai dizer como é que não ia fazer. Olha, tu és verdadeiramente miserável e abominável. Por que te deixaste seduzir pela vaidade depois de tantas resoluções? Que vergonha! Não levantes mais os olhos ao céu, cego, imprudente e infiel a Deus. Ele diz que não falaria assim com o seu coração. Veja como é que ele nos aconselha a fazer. Quisera corrigi-lo com modos compassivos. Olha que bonito. Pois bem, meu pobre coração, eis-nos de novo caídos na cilada que tínhamos resolvido evitar. Levantemo-nos de novo e livremo-nos dela para sempre. Imploremos a misericórdia de Deus. Esperemos que Ele nos sustenha para o futuro e reentremos nos caminhos da humildade. Coragem. Deus nos há de ajudar e ainda faremos alguma coisa de bem. Olha a diferença. Sobre a suavidade desta branda correção, queria eu, diz São Francisco de Sales, fundar solidamente a resolução de não mais reincidir no mesmo pecado, procurando os meios conducentes a esse fim e principalmente o conselho do meu diretor. Volto de novo a falar a importância de ter um conselheiro, um diretor espiritual, um bom confessor. E aqui já quase encerrando, ele fala naquelas situações que você faz do jeito certo, corrige, se autocorrige, corrige seu coração com toda a doçura, mas percebe que está se inclinando ao pecar de novo. Ele diz que aí tem que pesar a mão mais um bocadinho, mas sem chegar a se descontrolar. Escute, se entretanto o coração não for bastante sensível a estas doces repreensões, convém empregar meios mais enérgicos, uma repreensão mais forte e áspera, para enchê-lo de uma profunda confusão de si mesmo, contanto que, depois de tratá-lo com esta severidade, procure-se consolá-lo com uma santa e suave confiança em Deus. A imitação desse grande penitente que, sentindo sua alma aflita, a consolava dizendo, e aí vem um texto bíblico: por que estás tu triste, minha alma? E por que me perturbas? Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo, salvação de meu rosto e Deus meu. Que coisa linda, não é? Termina assim São Francisco de Sales esse capítulo maravilhoso. Levanta-te de tuas faltas com uma grande placidez de coração. Olha, um conselho para mim, um conselho para você. Caiu? Levanta-te de tuas faltas. Caiu?
levanta-te de tuas faltas, com uma grande placidez de coração, sem agitação, sem fazer muito barulho, humilhando-te profundamente diante de Deus e confessando-lhe a tua miséria, mas sem te admirares disso. Irmão, não se admire da sua miséria. Eu não posso me admirar, porque sou miserável. Por que eu cheguei a pensar, a falar, a fazer isso? Ou por que eu não fiz aquilo? Meu Deus, eu não sabia que era capaz disso. Que novidade é essa? Nós somos fracos e temos que buscar a força de Deus, a graça de Deus, mas no momento em que a gente se dá conta disso, não tem que ter admiração, mas arrependimento. Que há, pois, de extraordinário que a enfermidade seja enferma, a fraqueza fraca e a miséria miserável? Detesta, contudo, atenção, encerrando com um ponto muito importante, a gente já falou, agora há pouco eu repeti, não entenda errado esse ensinamento. Não significa dizer, tá tudo bem, se pecar, não se preocupe, tenha paciência com você, é isso mesmo. Não, não é nada disso. É não se agitar, mas tem que ter firmeza. Lembra lá, os dois pontos necessários para o arrependimento, tranquilidade e firmeza. Veja, detesta, contudo, com todas as forças, a afronta feita à divina majestade. E depois, com uma confiança inteira e animosa em sua misericórdia, volta ao caminho da virtude que tinhas abandonado. Coisa linda. Vamos pedir a graça desse equilíbrio diante das nossas quedas, das nossas faltas, da constatação da nossa fraqueza, tomarmos uma firme decisão de abandonarmos o pecado sem agitação, mas com a grande confiança em Deus, na serenidade que sabemos da obra que Ele pode realizar em nós, de cura, de transformação, de santificação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você. Se esse ensinamento lhe ajudou, fez bem a você, passe adiante. É só tocar na setinha, compartilhar com outras pessoas, conversar com outras pessoas sobre isso, recomendar o livro Filoteia. Tem muitas maneiras de você passar isso adiante com o seu exemplo. É muito importante demonstrar que você está entendendo e colocando em prática esses conselhos, essa direção espiritual. Não saia sem dizer que gostou. Se gostou, clica aí o joinha, dê o like, eu gostei. E, é claro, se torne um divulgador deste momento. Se inscreva também no nosso canal, comece a seguir esse perfil. A gente se encontra, se Deus quiser, no nosso próximo momento de direção espiritual com São Francisco de Sales. Que Deus te abençoe e que Maria te guarde.